casa de Ismael. O texto de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos. A crônica abaixo foi recebida por Chico Xavier na residência do Sr. Manuel Quintão. Belíssima página de literatura vem mostrar o grande pensador brasileiro continua tendo, além túmulo, a mesma facilidade de expressão e maneja o português com a mesma elegância com que fazia na vida terrena. Um dia, reunindo o Senhor seus apóstolos ao pé das águas claras e alegres do Jordão, descortinou-lhes o panorama imenso do mundo. Lá estavam as grandes metrópoles, cheias de falsos e grandezas. Alexandria e Babilônia, junto a Roma dos Césares, acendiam na terra o fogo da luxúria e dos pecados. E Jesus, adivinhando a miséria e o infortúnio do espírito mergulhado nos humanos tormentos, alçou a mão compassiva em direção à paisagem triste do planeta, declarando aos discípulos: Ide e pregai. Eu vos envio ao mundo como ovelhas ao meio de lobos, mas não vim senão para curar os doentes e proteger os desgraçados. E os apóstolos partiram no afã de repartir as dádivas do seu mestre. Ainda hoje, afigura-se-nos que a voz consoladora do Cristo mobiliza as almas abnegadas, articulando-as no caminho escabroso da moderna civilização. Os filhos do sacrifício e da renúncia abrem clareiras divinas do cipoal escuro das descrenças humanas, constituindo exércitos de salvação e de socorro aos homens que se debatem no naufrágio triste das esperanças. E se a vida pode cerrar os nossos olhos e restringir a cuidar de nossas percepções, a morte vem descerrar-nos um mundo novo, a fim de que possamos entrever as verdades mais profundas do plano espiritual. Foi Miguel Couto que exclamou um dos seus momentos de amargura diante da miséria exibida em nossas praças públicas: ai dos pobres do Rio de Janeiro se não fossem os espíritas. E hoje que a morte reacendeu o lume dos meus olhos, que aí se apagava, nos derradeiros tempos da minha vida, como luz bruxuleante dentro da noite, posso ver a obra maravilhosa dos espíritas edificada no silêncio da caridade evangélica. Eu não conhecia somente o asilo São Luís, que se derrama pela enseada do Caju, com uma esteira de pombais claros e tranquilos, onde a velhice desamparada encontra remanso de paz no seio das tempestades e das dolorosas experiências do mundo, como realização da piedade pública aliada à propaganda das ideias católicas. Conhecia igualmente o abrigo Teresa de Jesus,
o Amparo Teresa Cristina e outras casas de proteção aos pobres e desafortunados do Rio de Janeiro, que um grupo de criaturas abnegadas do proselitismo espírita havia edificado. Mas meu coração, que as dores haviam esmagado, trucidando todas as suas aspirações e todas as suas esperanças, não podia entender a vibração construtora da fé dos meus patrícios, que Xavier de Oliveira taxara de loucos no seu estudo mal avisado do Espiritismo no Brasil. A verdade hoje é, para mim, mais profunda e mais clara. Meu olhar percussiente de desencarnado pode alcançar o fundo das coisas, e realidade é que a Organização das Consoladoras Doutrinas dos Espíritos no Brasil não está formada à revelia da vontade soberana, do amor e da justiça que nos preside aos destinos. Obra extreme da direção especializada dos homens, é no alto que se processam as suas bases e as suas diretrizes. Por uma estranha coincidência, defrontam-se na Avenida Passos, quase frente a frente, o Tesouro Nacional e a Casa de Ismael. Tesouros da terra e do céu, guardam-se no primeiro as caixas fortes do ouro tangível ou das suas expressões fiduciárias, e no segundo, reúnem-se os cofres imortalizados das moedas do espírito. De um, parte a corrente fertilizante das economias do povo, objetivando a vitalidade física do país. E do outro, parte o manancial da água celeste que sacia toda sede, derramando energias espirituais e intensificando o bendito labor da salvação de todas as almas. A obra da Federação Espírita Brasileira é a expressão do pensamento imaterial dos seus diretores do plano invisível, indene de qualquer influenciação da personalidade dos homens. Semelhante àqueles discípulos que partiram para o mundo como sal da terra, na feliz expressão do Divino Mestre, os seus administradores são intérpretes de um ditame superior quando aliados de sua vontade individual para servir ao programa de amor e de fé ao qual se propuseram. O roteiro de sua marcha coincide analisado no mundo das verdades do Espírito, e a sua orientação nasce da fonte das realidades superiores e eternas, não obstante todas as incompreensões e todos os combates. A história da casa de Ismael nos espaços está cheia de exemplos edificantes de sacrifícios e dedicações. Se Augusto Conte afirmou que os vivos são cada vez mais governados pelos mortos, nas instituições do seu positivismo, nada mais fez que refletir a mais sadia de todas as verdades. A Federação, que guarda consigo as premissas da sede do Tesouro Espiritual da Terra de Santa Cruz, não está a pé somente à custa dos esforços dos homens, que por maior que ele seja, será sempre caracterizado pelas fragilidades e pelas fraquezas. Muitos dos seus sempre diretores desencarnados aí se conservam como aliados do exército da salvação que ali se reúne. Ainda há poucos dias, enquanto a avenida fervilhava de movimento, vi às suas portas uma figura singela e simpática de velhinho, pronto para esclarecer e abençoar com suas experiências. Conhece-o? Disse-me alguém rente aos ouvidos. Pedro Richard.
Nesse íntere passa um companheiro da humanidade cheio de instintos perversos que a morte não conseguiu converter a piedade e o amor paterno. E Pedro Richard abre os seus braços paternais para a entidade cruel. Irmão, não queres a bênção de Jesus? Entra comigo ao seu banquete. Por que? Replica-lhe o infeliz, transbordando perversidade e zombaria. Eu sou ladrão e bandido e não pertenço à sociedade do teu mestre. Mas não sabes que Jesus salvou Dimas, apesar de suas atrocidades, levando em consideração o arrependimento de suas culpas? Diz-lhe o velhinho com um sorriso fraterno. Eu sou mau ladrão, Pedro Richard. Para mim, não há perdão nem paraíso. Mas o irmão dos infelizes abraça em plena rua movimentado o leproso moral e lhe diz suavemente aos ouvidos: Jesus salvou o bom ladrão e Maria salvou o outro. E o que eu vi foi uma grande lágrima suave e clara rolando na face do pecador arrependido. Senhor, eu não estive aí no mundo na companhia dos teus servos abnegados e nem comunguei à mesa de Ismael, onde se guarda o sangue do teu sangue e a carne da tua carne, que constitui a essência de luz da tua doutrina. Eu não te vi, senão com Tomé, na sua indiferença e na sua amargura, e como seus discípulos no caminho de Emaús, com os olhos elevados pela neblina da noite. Todavia, podia ver-te na tua casa, onde se recebe a água divina da fé portadora de todo o amor, de toda a crença e de toda a esperança. Mas não é tarde, Senhor. Desdobra sobre o meu espírito a luz da tua misericórdia e deixa que desabroche ainda agora, no meu coração de pecador, as açucenas perfumadas do teu perdão e da tua piedade, para que eu seja incorporado às falanges radiosas que operam na sua casa, exibindo com o meu esforço de espírito a mais clara e mais sublime de todas as profissões de fé.